carinho, deem-nos carinho, irmãos, e o governo dá-nos a paz. Se não têm dinheiro, o problema é vosso. For 10 years, Felices da Fé has performed regularly on the streets of Lisbon. Sexy. Cavaco Silva é sensual. É lindo. É inteligente. O ordenado mínimo é o máximo. O ordenado mínimo é o máximo. O ordenado mínimo é o máximo. Quando nós fizemos a manifestação de apoio ao professor Cavaco Silva, é preciso entender em que clima estava Portugal. Nós tínhamos um governo crispado. Tínhamos um primeiro-ministro, que era o professor Aníbal Cavaco Silva, extremamente crispado, que se sentia isolado e que sentia que as pessoas não gostavam dele. E por isso tomava decisões governamentais bastante perniciosas. Cavaco Silva, ao contrário da oposição, tem pelos no peito. Cavaco, amigo, mostra-me o teu umbigo. Cavaco, amigo, mostra-me o teu umbigo. Cavaco. Acho que sim, acho que é muito importante, porque toda a gente diz mal do governo, o governo, coitado. O governo, são tão poucas pessoas. Já pensaste tão poucas pessoas a tratar de tantas? Assim como um pastor a tratar de um grande rebanho. É patrocinado pela Margarida Vaqueiro. O único governo patrocinado pela Margarida Vaqueiro. Vaqueiro. Por exemplo, se os sindicatos, os partidos, em vez de se manifestarem contra o governo, de vez em quando se oferecessem para fazer amor, mesmo com os membros do governo, porque não, penso que se calhar haveria mais harmonia entre as diferentes partes políticas. Eu acho que não é insignificante, não sei se isto é ofensivo para os felizes, mas acho que não é insignificante o facto dos Felizes da Fé terem feito as suas mais brilhantes intervenções em pleno império cavaquista. In fact, the last demonstration they put together was precisely on the day that Guterres' Socialist Party was inaugurated into government. A nossa intenção era cercar o Parlamento, só que não temos ainda elementos suficientes para cercar o Parlamento, pelo que há mais um elemento. Guterres para a rua? Sim, já está lá desde sábado, ainda não fez nada. E antes de passar uma asneira, acho que é importante começar já a reclamar. Já quando foi do Salazar, fomos os primeiros a reclamar. Mas ele também, o que é que ele pode fazer mais? É tipo vacina, eu acho que isto funciona um bocadinho tipo Começa vacina. com uma, duas pessoas, para o ano fazemos nova manifestação, já temos 200 ou 300 pessoas, daqui a 4 ou 5 anos conseguimos deitar este governo abaixo. No fundo, queremos dizer com muito carinho ao novel Primeiro-Ministro que ele não tivesse complexo em governar, porque nós o consideramos igual ao seu antecessor. Fomos inibidos de entrar no hemiciclo de São Bento. Alas, the struggle did not last, and Felices da Fé vanished. Apparently, they ran out of steam. But why? Quando o Partido Socialista chegou ao poder, ainda não era corrupto. Basicamente, não dava luta. Sabem que não me deixo tentar pelo poder. Was this really the reason for Felices da Fé's downfall? Foram uma série de fatores, quer dizer, eu próprio tive questões da minha carreira pessoal, que tive que me dedicar mais ao meu doutoramento. O próprio modo como o texto é dito, o texto tem sempre uma ditadura, tem sempre um dizer, e esse dizer, o modo como o texto é dito, não é inofensivo e não é inocente. Houve uma altura no nosso passado em que, quer dizer, temos que pensar que Portugal é um país muito atrasado e que as pessoas, o grande insulto às pessoas é chamar maricas, paneleiros, pederastas, panascas. In 1985, Felices da Fé was created by Rui Zinc and the brothers Gilberto and Ricardo Gouveia. They chose as their principal stage the Rua Augusta,
the main street of downtown Lisbon, and adopted a mainstream format of performance, the street protest. The 3 permanent members were joined by some friends who paraded their banners along the street for 40 minutes. A megaphone interrogated passers-by and announced their slogans. Vá de retro, milagre! It's at this point that Ricardo Gouveia emigrated to San Francisco, California, where he became involved in some underground movies. We must stop all this nonsense. We're polluting in this age of enlightenment. You know something, Sarah? I really respect that man. He's a man of science. Dr. Corey, he's a brilliant man. Today, Rigo is a celebrated artist. In '86, barely off the plane, he decided to establish a local cell of the Feliz da Fé. São Francisco eram muito semelhantes. A ideia tinha sido importada de Lisboa, portanto havia a convicção clara que era uma outra célula que estava a ser criada. Just give it a try. December was good. Let's keep it. Save December. December's nice. Stop the countdown. Time is relative. This is cool here. This is nice here. Yeah. This is a piece of cake. Yeah. Read your Bible. Christ was born in March. Wow. Read your Bible. A nossa organização, desde o início, teve incrível sucesso mediático. A nossa organização era uma organização que cada mês sofria uma derrota considerável. Não é? Há um trabalho político num sentido paródia a acontecimentos políticos e às convenções do ato político. Pelo menos eu que pretendia nestas coisas era fazer algo que não fosse tão sério como habitualmente as coisas são. E a originalidade talvez fosse, nesse ponto, o ponto de não fazer uma coisa séria, nunca. Há um lado provocatório que é intrínseco ao trabalho dos Felizes da Fé. Eu acho que as pessoas não percebiam muitas vezes. Muitas delas não distinguem, não percebem que é ficção, que é teatro, que é faz de conta. E o choque vinha muitas vezes da falta de compreensão, da falta de entendimento, vinha da falta de comunicação. Dava a entender que a comunicação com elas era quase impossível. Mas era uma falta de comunicação que nós próprios queríamos provocar, porque a comunicação existia, mas o que não existia era a comunicação explícita. E isso suscitava reações diversas. Havia pessoas que diziam o que é que eles querem, havia outras pessoas o que é que eles não querem, o que é que estão aqui a fazer, mas o objetivo era que as pessoas perguntassem não o que é que nós queríamos fazer, ao fazermos aquelas manifestações, mas o que é que elas queriam fazer, o que é que elas estavam ali a fazer ao passar na rua àquela hora. No fundo, queríamos despoletar nas pessoas uma consciência de si, uma consciência dos seus passos cotidianos, no seu cotidiano indigente e despido de sentido. Nós queríamos introduzir precisamente a questão do sentido para as pessoas perguntarem o que é que eu estou aqui a fazer. E eu acho que o trabalho dos Felizes da Fé era obviamente circense, mas era um trabalho muito sério, era um trabalho... Consiste em os felizes agitarem a mente popular para a pôr a pensar sobre alguns assuntos em que ela normalmente não pensa. E nessa altura o assunto da nossa reflexão era
a facilidade com que conseguíamos aparecer nos jornais. Os Filhos da Fé era um fenómeno bizarro, excêntrico, para o jornalismo lato sensu, e apareciam na primeira página, ou na página 13, ou na última página, com uma fotografia muito grande, porque era uma coisa que se tinha passado na Rua Augusta de insólito. Porque o facto de nós, ao fazermos um disparate, pode ser considerado como um disparate pegado, conseguimos aparecer nas primeiras páginas dos diários e obter entrevistas e fotografias e uma visibilidade que penso que muitos políticos não têm e gostariam de ter. Penso que isso pode ser subversivo. Esta foi talvez a manifestação dos felizes que talvez terá escandalizado mais as pessoas, pelo menos daquelas que eu assisti. Isto porque o Rui trazia uma coleira com uma corrente de ferro e andava a passear assim na rua com este cartaz que está aqui, e as pessoas, havia pessoas que ficavam muito aflitas e escandalizadas e preocupadas, porque como é que no século XX andava um homem com uma corrente como se fosse, e uma coleira como se fosse um cão. Depois também havia esta espécie de aranha ou de polvo que andava no meio das pessoas e que passava pelo meio das pessoas e assustava muita gente. As pessoas, algumas senhoras gritavam. Mas há também um sentido político, e este parece-me o mais importante, muito mais lato, que tem a ver com o facto de uma forma provocatória, de uma forma paródica, se tomar posição sobre a vida cotidiana das pessoas. A typical spectator wouldn't know how to react to the procession, which at first sight looked like a political demonstration. It was that first perception, that fixation with the most literal interpretation of their procession, which led to the detention of this theatre group. Bom dia! Somos a Associação de Amizade com os países em vias de extinção. Há muitos países em extinção. Alemanha, há só uma. As duas e mais nenhuma. Alemanha, há só uma. As duas e mais nenhuma. Foi preciso que a polícia se convencesse que estávamos a fazer manifestação política. A Alemanha também? A população de Timor foi quase toda exterminada. Sempre fizemos, é a primeira vez que os bem têm que ser. Não, mas isto é considerado. Nós tivemos sorte, encontramos um polícia compreensivo que aceitou fazer o papel do idiota. Estamos em diálogo com a autoridade. Ora, estamos com problemas de solidariedade neste momento. A polícia não tem sentido de humor. Aguardo. Não sei, aqui está bom. 100 horas, está certo? Isso é importante saber que a CE é má na cama e é importante saber que nós estamos em solidariedade com os países em vias de extinção. Ora, neste momento, o meu objetivo, que já serve para ir a vários países como Espanha, Portugal. O que é que o senhor quer? O senhor guarda tem o meu bilhete de identidade. A polícia foi lá para saber quem eles eram. Eu até acho bem, quer dizer, fica registado oficialmente saber quem eram. Pois uma pessoa vai para a rua com máscara e vai apoiar um país qualquer, a autoridade quer saber. É o papel da autoridade. Ora, estamos aqui a ver o exercício de poder a primeira vez desde 19
1985 que um espetáculo de rua deste género é incomodado pela polícia. Um pouco de piedade, ajoelhar, porque é preciso piedade, é preciso amizade com os países em vias de extinção. E podemos virar-nos para Meca ou para Washington, mas ajoelhar e dizer da nossa paz, dizer da nossa verdade. Ninguém pode viver sem Macau. Ninguém pode viver sem Macau. Ninguém pode viver sem Macau. Este senhor tem uma farda, eu também tenho uma farda na minha profissão. Este senhor não é mais cidadão do que eu, não é um cidadão de primeira. Nós temos precisamente um país para todos. É um país assim que nós queremos, um país onde toda a gente tenha pelo menos 5 bilhetes de identidade. Neste momento há uma fronteira a impedir-nos a passagem. Não às fronteiras. Queremos continuar. Os senhores fazem, por favor, despertam. O que é isto? Eu estou a manifestar. Nós estamos cara tapada. Você já viu alguma manifestação de cara tapada? Já viu alguma manifestação de cara tapada em Portugal? Pode haver ou não haver. Já houve, não pode dizer que isto é uma manifestação política feita por favor, feita a propósito de uma coisa. Isto é um espetáculo. Não, isto tem que ir connosco para confirmar. Desculpe. Eu não confio. Se eu tenho a minha identificação, eu não vou para uma esquadra. É evidente que eu não vou para uma esquadra. Isso é o que só diz. Digo isso. Agora, nós temos que confirmar. Então, a bem não me leva para uma esquadra. Está bem, mas pode ser que vá. Sabe porquê? Porque o que acontece na esquadra é que não há público. Exatamente. Aqui, os senhores estão a ser muito civilizados aqui. Não sei se uma esquadra seria. Naturalmente, nós somos incivilizados, sabemos isso. Não sei, eu não sei. Oh, senhor, fazem favor. Não. Ouça, desculpe. Assim não. O senhor está complicado. Eu sou um cidadão. O senhor não é um cidadão. A outra secção está ali, é preciso chamá-la? Claro. Vai para a esquadra, porque foi determinado para ir para a esquadra. Não, tem que haver um motivo. Tem que haver um motivo, senão não há direito. Se isto é o Estado. Vamos todos embora. Vamos todos. Não vai. Larga a mão o quê? Não pode. Não é. Fazer isso. Seja o que for, é um cidadão. Não vou bater aqui no bate. Não, desculpa, não pode puxar. Não pode puxar. De repente vemos um rapaz a se aguentar dentro de uma carrinha, a escorrer sangue pelo nariz, provavelmente foi espancado pela polícia. A polícia puxou um deles para dentro da carrinha e ele agrediu um agente, que também não se ficou, e bateu-lhe, enquanto os que estavam cá fora faziam cada vez mais barulho. Depois prenderam mais um rapaz e uma senhora. E pronto, tudo voltou ao normal. Houve felizes que ficaram com uma certa inveja por não serem também presos, mas depois compreenderam que nós temos que ser uns para os outros e, quer dizer, os que fomos presos, os 3 que fomos presos, nós representámos todos. Os felizes são um grupo e, portanto, têm representantes, não precisa de ir toda a gente e o comitê está habilitado a... Nós conseguimos ser libertados porque nós temos contacto nas mais altas instâncias. Vou tentar dizer as palavras textuais. Olha que eles são amigos de Mário Soares. For a year and a half, the group remained inactive, and its 6-year struggle appeared to be over. Os Felizes da Fé é uma espécie de ovni na história da performance em Portugal. Os Felizes surgem a fazer performance na rua, ou happening na rua. O que nós fazíamos está mais ligado ao happening do que à performance. E acho que é por aí que se distingue. Tem um lado claramente de happening. Ou seja, acontecem naquele momento, acabam e acabou. E na performance há sempre mais, enfim, sabe sempre mais ou menos como é que as coisas se irão passar. O happening é exatamente o contrário, quer dizer, normalmente há uma ideia básica, mas depois é desenvolvida por muita gente, normalmente, e nunca se sabe exatamente como é que vai terminar.
E no caso dos felizes, eu penso que eles ficam meio termo entre uma coisa e outra. Basta nós estarmos lá para ver o acontecimento. É assim, não gosto muito de usar a palavra happening, porque soa muito a franchising, merchandising, coffee break. Eu penso que podemos recorrer a língua portuguesa é extremamente rica para usarmos expressões portuguesas. Inclusive, a partir de meados dos anos 80, ou seja, quando os felizes surgem, começa uma tendência para o abandono da performance. Nessa medida, os Felizes da Fé são um OVNI, mas um OVNI precursor de uma nova vaga de performance portuguesa que tem como corolário o fim da história da performance. A performance tem tido altos e baixos cá em Portugal ao longo destes 30 e tal anos e pronto, e quando está numa fase mais baixa, digamos assim, as pessoas têm a tendência a dizer que a performance acabou, mas não, tanto não acabou que se continua a fazer performance. Todos os anos se fazem performance. Hoje fala-se em artes performativas, mas não se pode falar de performance, porque a performance eu considero que mesmo que uma outra pessoa a faça em Portugal, terminou. Não, a performance não morreu nada. É possível que haja, em relação à performance, menos surpresa ou menos expectativa, é possível que haja performers menos interessantes, tudo isso é possível, mas a performance morreu tão pouco como o teatro. O teatro, que começou há 2.500 anos, ou coisa parecida, também não morreu. Foi por fases muito diferentes. A performance terminou, é um fenómeno que pode vir a reemergir, mas terminou. In the early 90s, Portugal had a conservative government, and it had a large opposition party, the Socialist Party, which was at the head of the Lisbon City Hall. In 1992, the City Hall decided to promote a cultural fortnight which would be different, modern, European. It was thus that Felizes da Fé received their first commission. Você quer subir na vida, quer ser o seu T2, quer ter um apartamento em Telheiras, quer ter um andar nas Amoreiras e quer ter 2 pistolas caçadeiras. Queremos todos subir na vida. Mas eu, meu Deus, vejo uma cara triste e o pé, a Sansa, mas falhou. É preciso várias tentativas para subir na vida. E mostrava qual era a meta a alcançar para quem quer realmente subir na vida. Ora, cá está. O primeiro passo já está dado. Já somos porteiros do banco. E faz mais um esforço. E mais um degrau já é funcionário efetivo. E a paisagem, embora mais feia, é mais agradável. Todos nos querem ajudar. É ótimo. Senhoras e senhores, estão a assistir uma administração dos Felizes da Fé patrocinada pela Câmara. É magnífico! Ainda não há um ano estávamos a ser presos. Agora estamos a ser pagos. Se isto não é subir na vida... eu não sei o que é. A estética dos Felizes é a de que o ato estético deve ser partilhado por todos. E deve ser partilhado sobretudo por aqueles que não sabem que estão a partilhar um ato estético. É um jogo com a linguagem, antes do mais. Com o sentido da linguagem. Não é? Portanto, é um jogo de desconstrução constante do senso comum da linguagem e das verdades feitas que estão contidas na linguagem. Há, obviamente, uma literalidade que era muito bem esgrimida pelos Felizes da Fé. E aí eu penso que o Ruizinho tinha um papel importante. É isso que faz que o humor dele é caracterizado, sobretudo quando é falado. E na escrita também ele já domina essa técnica, o que é bastante original. O humor dele é sempre feito na base de dizer uma piada sem ter a atitude de estar a dizer uma piada. Subir na vida! E vai ser de chegada rápida! É fantástico, senhoras e senhores! From then on, Felizes da Fé began to be hired to perform in other places, besides the Rua Augusta.
Eu não vejo grandes antecedentes ou referentes em Portugal para o trabalho dos Felizes da Fé. Também nesse sentido eles são um ovni. Porque não sei se são um movimento de vanguarda ou exatamente o oposto. Um movimento de preservação. Os Felizes enfileiram numa corrente, como te digo, numa corrente de teatro de rua, teatro de animação, que tem uma história bastante antiga. Vai até a Idade Média, assim. Sabes que eu nunca percebi muito bem o que eram os Felizes da Fé, porque eu quando cheguei já cheguei atrasado, já havia os Felizes da Fé. As raízes dos Felizes são as raízes mesmas da arte do século XX. Logo a partir dos anos 70, do início dos anos 70, são fundamentalmente artistas plásticos que se dedicam à performance. Desde o início dos anos 80 há uma contestação do paradigma vanguardista que se tinha afirmado e que tinha a certa altura dominado na década anterior. In the late 80s, Felicius de Fé created the Hyper-Dada movement, based on the Dada movement of the early 20s. Obviamente que os Felizes da Fé têm essa marca dadaísta, que já nem é neodadaísta, porque o neodadaísmo é um fenómeno do final dos anos 50 e do princípio dos anos 60 no campo da arte contemporânea, mas há claramente. O movimento Hiper-Dada foi uma das coisas que trouxe realmente o novo ao que se passa na nossa sociedade cerca de há 10 anos para cá, porque nós em geral somos os imitadores como as crianças, que precisamos aprender pela imitação, e o Feliz veio ensinar o que é imitar. The Hyper-Dada movement established itself as an anti-art demonstration, highlighting the absurd through the use of hyperbolic irony. Uma espécie de Dada sem fim, um dadaísmo que se multiplica a si próprio e, portanto, escapa a qualquer tentativa de entendimento ou catalogação. Mas não é só dadaísmo, também é pegar nas melhores tradições modernas e que são transponíveis para o fim da modernidade e para a pós-modernidade. Olha, eu não gosto nada do termo pós-moderno, porque é um termo com o qual se quer pôr fim, se põe fim normalmente aos movimentos, até porque não se assume, não encontrou um nome para si, foi encontrar um prefixo pós-moderno, é o que vem depois, e o que vem depois é tudo. E, portanto, se de facto aceitarmos como pós-moderno o tudo, a totalidade, então, os Felizes da Fé, obviamente, como todas as manifestações político-estéticas, porque os Felizes da Fé são político-estéticos, não são só estéticos, nem são políticos, estão na pós-modernidade, pois claro. Sim, quer dizer, pós-moderno não quer dizer rigorosamente nada. Quer dizer, diria, pronto, contemporâneo, de fim de milénio. Pintura conceptual. A provocação, a paródia, o curto-circuitar da cabeça das pessoas, das rotinas, dos clichés, das ideias feitas, era uma característica estruturante do trabalho dos Felizes da Fé. E essa provocação pode ser, eu acho que faz todo o sentido, pode ser remetida para o dadaísmo. Yet the founding of Hyper-Dadaism effectively occurred when in 1984 Ruiz Inc. organized the Pornex 84 exhibition. Pois foi, sem dúvida.
Isso foi o começo disso tudo. E sim, atrevo-me a dizer que a Pornext foi precursora desse hiperdadaísmo e veio-me à memória como uma coisa mesmo importante. Mesmo importante, porque foi feito numa universidade. Foi feito no fim do período, digamos, já na ressaca, mas bem no fim do período das militâncias políticas ainda relacionadas com a Revolução. Pois o facto de que aquilo acontecia numa universidade, onde tu imaginas que a pornografia, quando muito, vai ser objeto de uma análise, a exposição foi um happening em si. Foi um happening em si, que era, de repente tinhas dentro da universidade uma exposição sobre pornografia. É um bocado como defender o cavaco. Isto aqui é tudo automático. Eu já participei em muitos estilos de manifestações, porque para mim é muito importante manifestar-me, a manifestação propriamente. Even before joining Felicia's de Fé, Eugenia Motta orchestrated a solo demonstration. Gosta de bananas? Não, não gosto. Não costumo comer bananas? Não, não costumo comer bananas. Então não sabe o que é o amor da banana? Não, que engraçado. Está a perguntar se gostas de bananas. Gosta de comer ananás? Não, não como. É fingido. Esta senhora não come nem bananas nem ananás, portanto desconhece o fenómeno do amor da banana. Ah, sim. E não sabe o que é o fenómeno do amor da banana. Mas nós, seguidores da Banana Salvador, acreditamos que o amor da banana virá a ser conhecido em todo o mundo e, aliás, em todo o universo. Nós transmitimos a palavra da banana. Nós somos os seguidores da banana. E nós somos contra o ananás, que é o primeiro inimigo da banana. E nós esperamos que o mundo venha a conhecer o amor da banana. Esta senhora também concorda comigo, não é verdade? Esta senhora finalmente foi convertida à seguidora da Banana Salvadora. É a primeira conquista. Viva a banana! Ora, é assim que se deve falar. Viva a banana! As ruas de Lisboa foram invadidas pela loucura juvenil. É a segunda semana da juventude que este ano promete novas ações urbanas, muita irreverência e uma animação diferente. Um programa para surpreender quem andar a passear na Baixa. Hoje foi o primeiro dia da Semana da Juventude. Os Felizes da Fé, as animações do Berlinde, o Grupo Olho e a Orquestra Dramática O BIF resolveram sair à rua e mostrar habilidades. Vai ser um combate muito difícil, porque um dos combatentes, este combatente verde, mora na Quinta do Lambert e tem um BMW 16 válvulas, enquanto o outro combatente de rosa mora no Parque dos Príncipes e tem um Toyota. Portanto, como vê, é impossível decidir qual deles vai ganhar previamente. Um Toyota. Ora, muito bem. Ora, é um combate difícil porque o árbitro conhece a madrinha de ambos os jogadores. É um lugar que merece. São 150 contos por mês. Não é mal, 150 contos para. É muito relaxante depois do trabalho, não é? Virar almoçar. É um local espantoso. Mas em Augusta há momentos de paz, há espaço para lazer. Há espaço também para combater. A vida é um combate e é preciso descansar. Às vezes é preciso descansar, é preciso repousar, mas é preciso regressar. Já foi há tantos anos que já não me lembro. Senhoras e senhores, esta é a ótima, está a concorrer de geração. Movimento. Eu acho que era um poste. Era Fonte Santa, Luís Amin e mais uma rapariga qualquer, agora não estou a ver quem era. Sei que éramos 4.
postos, depois era a Eugénia e... quem é que era o outro? Combatente. O Gilberto, não. Era? Ah, era Gilberto. Vamos levantar, vai, é preciso. O episódio da luta contínua é muito interessante porque é o ponto em que eu faço de árbitro. E eu tenho muito jeito para arbitrar porque, sendo inseguro e não acreditando na autoridade, arbitro de uma maneira ímpar. Lá para fora ainda. Não quero aqui ninguém dentro. Não quero aqui ninguém dentro. É a altura. Eu aderi aos Felizes através de contactos, claro, que fazia parte de um contacto de amizades em comum. Não foi preciso pôr anúncios no diário para fazer parte do Felizes da Fé, que são coisas... Mas, aliás, até se pode pôr anúncios no diário, obviamente. Em parte, há quem pense que nós somos neopós-dadaístas. O que temos uma estética um pouco anarco-pop. Eu penso que a essência dos Felizes tem que ser encontrada no circo romano, quando os cristãos eram lançados às feras. Estamos a viver um momento perigosíssimo em que eles se esburram com alguma impiedade. Eis que o nosso campeão acaba de dar com os costados no chão e o elemento do público, ainda mais impiedosamente, lhe desfaz o focinho, desfazendo-lhe quase com o queixo. Foi ótimo, um espontâneo, aplausos para o espontâneo, aplausos, foi um espontâneo, aplausos, por favor mais aplausos, não acabamos se não aplaudem. Nós pretendemos comunicar um sentido bastante profundo, sentimos que esta é a forma de comunicar, enfim, não só com as pessoas, mas também com Deus e com o universo ao mesmo tempo e com o cosmos todo. Pretendem, através das suas atuações, sensibilizar os outros para problemas da juventude e do mundo. Acho ótimo tudo quanto seja as pessoas exprimirem-se e acho realmente notável que os jovens possam fazer coisas inovadoras, coisas de vanguarda, acho ótimo. Acho que é isso. E acho que devia haver mais grupos, como é pena haver só um. Eu lembro-me de um espetáculo, por exemplo, que fizemos na Gulbenkian, que correu muito bem, que era, nós pensávamos Gulbenkian música, vamos tocar música. Poderam organizar, enfim, a animação desses pontos onde os maratonistas, digamos assim, teriam que permanecer durante algum tempo. E pronto, e um dos grupos que eu contatei foi realmente os Felizes da Fé. Levei um bidão de cada vez para a Gulbenkian, transportei os bidões todos, eram os bidões mais bonitos, enferrujados, em aço, pus os bidões todos no palco, viemos com as matracas e em 2 minutos e meio antes do espetáculo fomos ensaiar, porque nós não fazíamos nenhum espetáculo sem ensaiar, já com o público, e então quando ensaiámos percebemos que os barris não faziam som porque estavam plastificados por dentro, porque não eram barris de gasolina, eram barris de medicamentos. Portanto, como os barris não faziam som, tivemos que improvisar e adaptámos imediatamente a história e então fizemos mímica. Momento solene em 4 compassos. Silêncio. Os artistas estão-se a preparar. Obrigado, foi o segundo momento e com isto fica terminada a primeira obra. 4 compassos, obrigado! Foi dos mais belos que nós alguma vez fizemos, porque fizemos música com silêncio. Eu tenho a ideia que aquilo não terá corrido muito bem porque falhou alguma coisa, porque também foi feito assim um bocado em cima da hora. Não me lembro de ser assim uma coisa muito feliz. Eu tenho a noção que a encomenda não bate muito certo com o espírito da coisa. Eu não sei, nunca pensei muito bem nisso, mas talvez por ser diferente daquilo que eles costumavam fazer, isto é, todas as manifestações que eles fizeram partiu sempre de iniciativa deles, mesmo quando eram, enfim,
contratadas por mim. Penso que estava giro, até se prestava para o local, mas depois não sei o que é que se passou, que houve ali um problema de timing. Repetiu, até as pessoas ficarem chateadas e fartas. O público, como estava muito cansado, começou a abandonar o espetáculo, começaram a sair. Pronto, talvez a culpa tenha sido de todas, tenha sido minha, que não tinha percebido muito bem a funcionalidade do grupo. As manifestações dos felizes, por definição, são espontâneas. São manifestações em que nós nos reunimos e, sem ensaios prévios, apenas com a perfeição do improviso, nós fazemos a coisa acontecer. Durante a primeira semana estávamos a discutir ideias. Punhamos sempre a discussão das ideias à frente de tudo. Era a auto-organização. Lembro-me que era no dia antes, íamos fazer cartazes e uma reunião com o pessoal para saber o que é que íamos fazer. Um dia antes, 2 dias antes, assim. Mas era uma cena bastante improvisada, bastante do momento. Você estás bonita. Claro, nós só organizamos as coisas, depois a espontaneidade vigora. Encontrávamos todos umas horas antes, havia sempre tintas e papéis. Cada um escrevia nos cartazes aquilo que queria escrever. Toda a gente dava ideias para frases, para slogans. Uma explosão de ideias que parecia que não vinham de ninguém, mas ao mesmo tempo vinham de todos. Nós chegámos a fazer espetáculos com mais de meia hora de ensaio. Desde comprar as coisas, até deslocar-nos para o sítio, tomar as tais cervejas, fazer a tal reunião de discussão de ideias, demorava meia hora. Portanto, as pessoas ficavam sempre surpreendidas com o investimento, porque o investimento era brutal. Como é que em meia hora se conseguia fazer um investimento de 15 dias? Espantoso. Havia uma matriz disciplinar, sem que eles estivessem muito preocupados com a disciplina, até eram muito indisciplinados desse ponto de vista. Mas esse domínio dos códigos de expressão, visuais, literários ou, fazendo uso da palavra, teatrais, tiveram um encontro muito feliz nos Felizes da Fé. Onde é que está o primeiro-ministro? Senhor Aníbal, por favor, chamam-no ao cabine de som. O representante do primeiro-ministro, palmas. E vamos então, neste momento solene, palmas, por favor. Neste momento solene, eu peço-lhe então que inaugure aqui o busto a Nuno, nascido em 1955 e morto em 2020. Uma vida de poeta. Por favor, é capaz de chegar o busto. Obrigado. Maravilhoso. Muito obrigado. Eu agradeço imenso. Estamos amistados porque achamos que devemos ter bustos em vida e por isso estamos a homenagear-nos nós próprios. Além disso, acho que as estátuas não são de pedra, as estátuas também têm coração. Tínhamos uma ideia-chave e depois, a partir da ideia-chave, juntávamos uma série de conceitos usando a técnica do amontoado. Acumulávamos sobre o conceito base, acumulávamos vários conceitos. Ele apresenta o conceito e a partir daí contamina as pessoas como um vírus e elas desenvolvem ideias, mas também desenvolvem defesas, não é? E aí devem chegar a consensos sobre coisas a fazer. Agora, a partir daí a coisa deve ser relativamente anárquica, portanto ela não é muito planeada, não tem ensaios no sentido estrito do termo. Por exemplo, as intervenções na Rua Augusta têm uma estrutura, não é? Previamente elaborada e concertada dentro do grupo, mas depois há uma boa dose de imprevisibilidade e de espontaneidade no decurso da intervenção. Queremos dar a ver às pessoas quem somos no pedestal de pedra que vamos ser depois de termos subido na vida. Proceder ao magnífico concurso da poesia. O exibicionismo do Rui Zinc. É o maior prémio de poesia de sempre, meus caros senhores e senhoras. Palmas para o Nuno, palmas! Palmas! E talvez agora... E o dom para a palavra espontânea do Rui Zinc era um elemento motor muito importante nas intervenções dos Felizes da Fé. Ele era, aliás, o homem do megafone. Mas suponho que ele é o animador do grupo, se lhe quisermos chamar assim. Eu preferia chamar assim a líder, não é? Eventualmente havia um líder. Havia um líder, porque sem um líder não existe sem um líder não existe ordem. Os Felizes da Fé funcionam sem hierarquias, porque elas são espontâneas, não é? Falámos há bocado da espontaneidade do grupo.
A espontaneidade começa por essa, portanto, a hierarquia espontânea. Eu penso que deveria haver uma grande democracia interna, democracia de base, voto no ar, centralismo democrático. As nossas manifestações eram organizadas em diálogo e as decisões eram geralmente tomadas por unanimidade. E os outros? Camarada Vladimir, pode verificar se temos quórum para começar a reunião? Por suposto, camarada! Ivan, camaradas, vou proceder à verificação das presenças. Alguma objeção? Não, camarada. Não. Obrigado, camaradas. Camarada Yuri! Presente. Camarada Natasha! Presente. Camarada Boris! Presente. Então, camarada, estamos todos? Quase todos, camarada Ivan. Como assim, camarada? Quem falta? Camarada Alverca! O Sal da Terra. O Sal da Terra era um gozo pegado ao realismo socialista. Mas é preciso não esquecer que a palavra do camarada Alverca é dialética. Isso mesmo, dialética! Ora, desde há um tempo para cá, que a nova direção tem vindo a pronunciar uma série de palavras bonitas a propósito de um tal lencinho vermelho do camarada Alverca. Lencinho vermelho? Sim! O lencinho vermelho! A camarada sabe muito bem a que nos estamos a referir! Eu era mesmo a única verdadeiramente má atriz de lá. Os outros estavam a fingir. Mas eu era mesmo genuína. Era preciso ensaios rigorosos, com marcações rigorosas, para conseguir o nível de mediocridade que nós queríamos atingir. É meio-dia e distribuem-se comunicados em frente à fábrica. Todos os carros particulares foram destruídos! As ruas foram devolvidas ao povo! Como não tivemos tempo para decorar o texto, tivemos que ter o texto na mão, o que foi bastante bonito e bastante cenográfico, porque tínhamos o próprio texto, uma folha de jornal na mão, e líamos o próprio texto em cena. E o que deu o brilho do papel com as luzes e a transparência das letras do papel, e o público a ver o papel e a tentar ler as letras do lado contrário do papel. Todos prontos? Todos prontos. Camarada das luzes. Corta. Às vezes sinto saudades de um bom engarrafamento. Compreendo o que sentes. O cheiro a gasolina no ar. As buzinas em uníssono. Portanto, aquilo era um acontecimento, não era de facto uma peça de teatro. Camaradas, trago-vos grandes notícias. Os presos políticos estão todos a ser libertados. A carta de condução vai ser devolvida ao povo. Como? Yuri, és tu. Como? Gagueja. Como? Como? Nós tentámos explicar às pessoas qual é a essência de uma revolução e porque é que todas as revoluções, mais cedo ou mais tarde, regra geral, mais cedo que tarde, se tornam contra-revoluções. Vamos modernizar o nosso mercado automóvel. E o novo mercado automóvel. Maravilha! Viva o grande cheiro do Sudamérica! Estamos então preparados para começar. Eu vou pedir um té, por favor. Vou pedir um té. Muito obrigado, só um té, por favor. Só um té, estão doistés. Muito obrigado. Uma pequena frase lindíssima com várias vezes de ortografia. Lindíssimo, espetacular, compreendo, exatamente. Consistiu simplesmente em 48 cadeiras durante 15 minutos a caírem sistematicamente para homenagear o grande momento da carreira do professor Oliveira Salazar. O momento alto desta queda, lindíssima queda, espetacular. Continuem a cair, por favor, rápido. Muito bem, caem as cadeiras ou caem as pessoas aí na frente. Caiam, por favor. Uma monumental salva de palmas, lindíssima queda. E os felizes foram tanto para a esquerda que deram a volta completamente e acabaram por parar à direita.
Quando foi essa manifestação de apoio ao Dr. Oliveira Salazar, havia pessoas de esquerda, havia pessoas de direita, havia até pessoas que ficaram ao centro. Os Felizes da Fé fariam um trabalho político, eu acho, sem estarem permanentemente a explicitar essa dimensão política do seu trabalho. Ela era congénita. Despite its popularity, the group ceased all its activities. Essas coisas é normal, não digo decadência, tem o seu período de vida, como qualquer organismo. Ao longo da história da arte, nunca nenhum grupo tão inútil tinha feito trabalho durante tanto tempo. Eu penso que tem a ver com o crescimento, o desenvolvimento das pessoas, porque houve um fenómeno de crescimento, não é? E o crescimento provoca sempre problemas, não é? Mas tem uma certa sensação que a coisa teve o seu tempo. Pois a partir de um certo momento, os Felizes da Fé começaram a atuar por convite. Deixou de ser um grupo de intervenção. Os Felizes da Fé é um fenómeno adolescente. Quando chegam aos 30 e tais, começam a ter outras preocupações e outros interesses. Depois as pessoas matam-se a trabalhar. Os outros, se calhar, porque casaram ou têm filhos, justamente elas. E depois também não há pachorra para estar a perpetuar as coisas. E os Felizes começaram a se transformar numa outra coisa, que seria num grupo de animação. A juntar a isto, houve um fator externo. Tornaram-se banais os espetáculos públicos nas ruas da cidade. Quando uma coisa é tornada banal, os Felizes aí desaparecem, deixa de haver sentido para trabalhar. Não se pode dizer que tenha acabado, mas que está em hibernação. Não sei se continua a haver Felizes da Fé. Eu penso que desapareceram, pelo menos nunca mais ouvi falar. Os Felizes da Fé apareceram e depois desapareceram, o que é perfeitamente natural. Eu acho que os Felizes da Fé correspondem a um ciclo na vida de cada um dos seus elementos. Tens que ver bem isso, se calhar. Será que esse período de defesa ou de decadência não coincide com o Rui aparecer muito na televisão? Coisic. Há aquelas pessoas que no Carnaval aproveitam essa época festiva. O Rui sim que dá aulas na televisão. Lapso significativo. Dá aulas na universidade e aparece muito na televisão. Tem seguramente menos tempo do que há 5 ou 6 anos atrás para dar aulas na rua. Em contrapartida, já o Cavaco. Ai, não é o Cavaco. Não. Essa é a Princesa Diana. O Rui estava no seu máximo nessa altura. Isso resultou muito bem e criou uma imagem dele que corresponde ao que ele é e sabe fazer. Não tenho a mínima dúvida. É um problema filosófico. O que é melhor? Sexo sem casamento ou casamento sem sexo? Exato. É uma questão. Para uma audiência mais vasta, mas é a mesma coisa do que descer a Rua Augusto de megafone e falar para as pessoas. Nesse aspecto acho completamente coerente. Digamos que subir na vida era uma meta dos Felizes. Quer dizer, eles podem acusar a mim de ter subido na vida, mas a culpa também é deles, porque descer na vida é tão grave como subir na vida. Ele aproveitou-se da fama que criou com os Felizes e arranjou um emprego na televisão. E depois levou as ideias dos Felizes para a televisão. E fez imenso sucesso, é claro. É verdade que eu roubei as ideias, mas elas não estavam registadas. Não me parece que ele vá roubar ideias a quem quer que seja. Pode roubar outras coisas. Mas o Rui é uma pessoa inteligente e, portanto, não vai roubar ideias. Muito antes de eu pensar roubar ideias aos Felizes, já o Rigo roubava. Quer dizer, o que é ir para a televisão comparado com um indivíduo que vai para Hollywood? O contexto é uma coisa muito importante. Senhor espectador, pergunta a si mesmo se a honestidade é ou não é um desvio da normalidade. E só lhe peço uma coisa, seja honesto consigo próprio. Ai, que bem, eu agora nem sei o que diga. Olha. A minha opinião é que às vezes ele é abafado por outras vozes contrárias. Eles dão-lhe 15 segundos, 30 segundos para falar. E ele nos Felizes, ele pode falar o tempo todo, a eternidade. Ora, é claro que isso dá capacidades de expansão que ele na televisão não tem, porque eles cortam tudo, não é? A tua posição de homem sobre este assunto? Apenas quando estão a ver televisão é que às vezes há discussões. Peguem no rolamassa, peguem no comando, metam uma coisa aqui à volta disto, assim, um bocado de fita cola, prendam bem isto, e quando ele quiser ver o futebol, dê-lhe com o comando.
quanto à performance, eu acho que tem sido a performance mais infeliz do Rui, mas... Eu devo ter visto no máximo 1 minuto uma vez. Porque detesto o programa, achei um programa impossível de ver. E portanto aí não era ele que o salvava, com certeza ele ficava esmagado pelo programa. O Rui foi o responsável pela morte dos Felizes da Fé, não tenho dúvida nenhuma. Mas como o Rui também foi o responsável pelo nascimento dos Felizes da Fé, acho que só o Rui é que podia fazer a extinção dos Felizes da Fé. Ele há de voltar aos Felizes quando a gente tiver subsídio. Acabou por não ser muito bom para o grupo, porque a introdução do dinheiro foi a partir daí mais ou menos começaram a haver problemas. Os Felizes da Fé acabaram por razões económicas. Mas a partir do momento que a Paula Coelho exigiu mais por causa de ter tido a ideia, a partir daí começámos a ter problemas. Porque criou-se uma hierarquia. Não sei porque é que nesse momento não houve problema em relação ao pagamento do Gilberto e depois há problemas em relação ao meu pagamento. Isso é que eu não estou muito de acordo. Acabámos por não conseguir apanhar a Paula e a Paula escapou-se com o dinheiro. Eu acho que se ela nos roubou, fez muito bem. Não fui eu que mandei a Eugénia ter problemas com a Polícia de Fronteiras. Não, isso é uma calúnia, eu acho que isso não tem sentido. Sinceramente, quer dizer, ela vinha da Colômbia com aquela porcaria. Pois, aquele problema das bananas de Eugénia já se arrasta. A banana esconde muita coisa. Não temos qualquer problema com a Colômbia. Não, mas a droga e as armas não afetaram de maneira nenhuma os nossos heróis. Eu já consegui importar cerca de 4 toneladas de bananas recheadas de coca. Era extraordinariamente difícil trabalhar naquelas condições. Penso que foi por isso que o grupo acabou. Felizmente. Se calhar eles ainda vão ressuscitar com cabelos brancos e tal. Mas é o melhor que se pode fazer. Há 2 luvas de boxe, há 2 luvas com o V da Vitória, há umas espadas de plástico e são precisas 2 pessoas para distribuir os panfletos. Temos que compreender que as armas são boas. O armamento militar foi-nos dado por Deus para o Kosovo e em força. Clinton, amigo, o povo está contigo. Clinton, amigo, o povo está contigo. Viva o exército português, morram os jugoslavos. O fim do mundo está próximo. O fim do mundo está próximo. Yes! O fim do mundo está próximo. Yes! Obrigado, NATO, por não nos bombardeares. Obrigado! A NATO é nossa amiga. Abaixo a raça humana! Abaixo a raça humana! Abaixo a raça humana! É matar que a gente se entende! É matar que a gente se entende! Quando as bombas ficam nos aviões e nos porta-aviões, as bombas estragam-se. É mau para a economia. Eu amo a NATO como amei a minha falecida mãe. É no matar que está o ganho! 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 É no matar! Só matamos por acidente! Gostava de agradecer também à ANAT por ter-nos proporcionado belos momentos de televisão. As Nações Unidas fizeram hoje um sério aviso à NATO para que tenha mais cuidado para não atingir civis inocentes. A teleguerra gira! A teleguerra gira! A teleguerra gira! Nós somos humanitários. Nós não gostamos que se matem animais. Contra as touradas. A favor das bombas. Contra as touradas. A favor das bombas. Contra as touradas. A favor das bombas. É. Miseráveis, vocês são miseráveis. Não sabem nada. Vocês...
Thank you.